Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, Botecoin número 3. Agora o Botecoin virou semanal, junto com o Leta, Explica Bitcoin. Toda sexta às 18 horas, live. Essa foi nossa primeira live, fizemos na Twitch, mas agora semana que vem vamos fazer no YouTube, se Deus quiser, se tiver capacidade técnica para fazer isso. Mas me digam aí o que acharam do Botecoin, vai ter toda semana aí a gente batendo papo. Essa semana a gente conversou bastante sobre o que aconteceu aí na conferência Bitcoin 2022, mas também conversamos sobre outros devaneios e tangentes aí que rolou no papo. Beleza, galera? Estamos aceitando sugestões ainda sobre a live, ajustes, outros horários, outros dias. Estamos colhendo feedback. Então, quem puder ajudar, fico muito grato. E é isso, pessoal. Vou deixar os links aí na descrição do vídeo do YouTube ou do episódio no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Vai ter link para newsletter, para o canal do YouTube, para o Twitter. Quem puder dar uma força lá no canal do YouTube, se inscrever no canal, ativar o sininho, me ajuda muito. Ou também me seguir aí na plataforma de podcast que vocês me ouvem. E também avaliar bem o podcast, enfim, todas essas coisas da internet aí que me ajudam bastante. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. Gravando ao vivo, primeira live do Botecoin com Leta. Leta, o sobrenome do Leta é Explica Bitcoin. É Leta Explica Bitcoin. Fala aí, Leta. É o nome completo, né? É o nome completo, exatamente. Cara, é engraçado que a gente separou algumas pautas ao longo da semana antes de começar a conferência e não dá vontade de falar de nenhuma delas, né? Depois da conferência, do que Só tá rolando. conferência, é. Puta, tá animal, né? É E aí? engraçado como algumas pessoas leram como anticlimático ontem, mas quando você para pra pensar e entender o que aconteceu, é do caralho tudo que tá acontecendo, né? Mas o que exatamente? O Jack Mallers? Jack Pô, Ballers? Jack Mallers, mesma coisa do México, Ah, assim, é, tem a tipo, coisa do México também, né? coisa do México, tem Jack Mallers, teve questão da Robinhood permitir saque, teve questão da Square, hoje em dia Block, está querendo melhorar a usabilidade, isso eu não entendo direito se vai ferrar com a maneira que o sistema se comunica, mas se não ferrar com a maneira que o sistema comunica, é bem legal, na verdade, ter tipo um QR Code para Lightning integrado com on-chain e não precisar dois. Aí, Isso é puta, legal. Então, essa teve. palestra do Jack Ballers, a gente até pode falar dela já. É, eu acho que ele é um puta líder, assim, ele fala com vontade, inspirado, né? Tipo, ele é um cara que dá vontade de ouvir, assim, se emocionar. Eu me emociono junto com ele, assim. É, e achei legal a explicação que ele fez das redes de cartão de crédito, né? Como aquilo é antigo e é daquele jeito há muito tempo e tal. Mas eu fiquei meio achando que tem intermediário na estrutura dele. Tem intermediário, principalmente na hora de converter dólar para Bitcoin, Bitcoin para dólar. Tem intermediário ali, né? Que deve cobrar alguma taxa, não é possível. O intermediário é ele mesmo, né? Ele omitiu a strike de todo o processo, você para pra pensar. É, meio malandro, meio malandro. É, auto-interesse, né? Querendo ou não, Sim. ele não tá ali como um missionário somente. É, ele é empreendedor, né? Tem que fazer. Mas concordo com você, assim, pra mim é sempre emocionante ver esse cara falando. Tipo, ele fala com uma paixão, assim, com uma, É, ele é sabe, uma foda. dedicação assim que é contagiante mesmo, né? Pô, é incrível ver esse cara falando.
Teve alguém até na plateia quando ele entrou no palco, assim, e ele tava tipo, vocês estão preparados, não sei o quê. Alguém na plateia gritou e falou assim, sem chorar dessa vez. E aí ele falou assim, sem promessas, não posso prometer nada. É, eu acho que a galera ficou assim num. Sei lá, eu tava conversando isso com a Madu ontem, que rolou muito uma diferença entre narrativa e realidade. Ou seja, ano passado foi o maior anúncio possível, você pensar em narrativa. Sabe, pô, é um país soberano adotando. O É, anúncio desse ano, por outro lado, é o oposto. Assim, ah, legal, tem uns supermercados adotando. Ou seja, em narrativa, em imaginário popular, não captura tanto a emoção e a sensação. Mas é. qual é o tamanho do PIB de El Salvador comparado com o quanto esses varejistas, tipo o McDonald's e o Walmart, circulam de dinheiro? Não, isso eu achei da hora pra caralho. É que assim, eu tava agora falando que ele ocultou intermediário, mas honestamente, agora parando pra pensar só na experiência do usuário ali que ele tá propondo para os clientes é incrível, né? Porque imagina você colar em qualquer lugar nos Estados Unidos e conseguir pagar com Bitcoin direto da sua carteira. Isso é incrível. Isso é incrível, imagina. Não, tipo, pensa, daqui a um tempo talvez a gente possa ir para os Estados Unidos e nem precisar converter para dólar. É, paga tudo em Satoshi já, imagina que incrível, cara. É, tipo, e o exemplo que ele usa, é que você está rodando o seu Node Lightning com Tor, isso significa que você consegue gastar as moedas com privacidade sem precisar fazer KYC nas exchanges, né? Então, assim, Perfeito. ele Exato, exatamente. é sensacional como solução, assim, é um negócio que, como a maioria das pessoas ainda deixa Bitcoin na exchange, a maioria das pessoas não sabe usar Lightning, as pessoas nem entenderam. No fundo, ele transformou o Bitcoin em moeda legal nos Estados Unidos sem precisar de uma lei aprovando verticalmente de cima para baixo, como é o Salvador. Exato. Porque É isso. todas essas redes, elas não querem pagar 2, 3% de porcentagem para Visa ou para Mastercard. Então, assim, o McDonald's vai procurar strike, o Walmart vai É, procurar strike. Por é. quê? Eles querem, o que é 2% para o McDonald's ou para o Walmart? Coisa pra caralho. Coisa pra caralho, deve ser maior que o PIB de El Salvador, só isso, tá É, ligado? verdade. É, não, é incrível esse negócio. Porra, mal posso esperar. E é legal que não é nem que você tem um cartão de uma fintech, que você passa o cartão e a fintech te desconta dos seus satoshis que você tem lá na fintech. Não, é tipo, é satoshi de verdade, assim. Direto da sua carteira real, né? Qualquer carteira, qualquer uma. Pode ser Então, do seu nó próprio via Tor, como ele falou no vídeo, né? e na verdade, assim, pra gente bitcoinheiro é Satoshi direto e Satoshi de verdade, mas outra coisa que é incrível e que essa parte é incrível para além dos bitcoinheiros é como outros tokens, outras moedas, ou seja, um dólar digital pode ser usado na rede Bitcoin hoje em dia. Então, assim, você pode ir lá e pagar com seu Satoshi e o cara não querer receber Satoshi, receber em dólar e tudo acontecer dentro da rede Bitcoin, economizando esses 3% de taxa. Então, ele basicamente tirou o atrito para qualquer parte do processo, assim. Então, não tem mais, sabe, aquele motivar, mas eu não quero receber em Satoshi porque pode cair 20, 30%, eu preciso pagar as contas no final do mês. Isso é uma dor para o pessoal lá em El Salvador ainda. É, E esse racional elimina essa dor, tá ligado? É um total. negócio que, não sei, eu comecei o ano, assim, ou meio do ano passado, assim, ouvindo o Michael Saylor falar aquela história de que antes de ter a hiperbitcoinização, o stablecoin de dólar vai dominar. E no começo eu achava isso bullshit, assim, sinceramente. Eu achava que era ele protegendo a própria empresa para o governo americano não cair matando eles. Hoje em dia, quanto mais eu paro para pensar, mais eu acredito nesse caminho. Que primeiro o mundo vai ter uma hiperdolarização para depois ter uma hiperbitcoinização. E por quê? Pô, pensa, sei lá, um cidadão médio, pensa seu porteiro, pensa o cobrador do busão, pensa, sei lá, sua tia-avó. Essas pessoas nem sabem o que é o Bitcoin. Você pergunta, você quer ter Bitcoin ou real? Elas querem ter o real, que é o que elas conhecem e confiam. É, Mas e se elas puderem ter entre o real e o dólar? E se esse dólar não precisar de um intermediário e não for censurável porque ele está rodando numa rede aberta?
sabe? Esse processo vai gerar a hiperdolarização do mundo, ou seja, vai ser um dólar sintético rodando na estrutura que o Bitcoin construiu, provavelmente. Mas aí você tá falando, por exemplo, daquela proposição que mandaram, anunciaram essa semana, que chama Tarot, acho, Tarot. Cara, eu não vi Ou você tá nada. falando de uma stablecoin mais tradicional, em que tem ali uma instituição por trás, eles têm reservas de garantia e tal? Eu não vi nada da Taro em específico. Eu lembro do John Carvalho falando desse conceito lá em El Salvador, nas palestras lá. Aham. Eu não sei, tipo, tecnicamente no detalhe, no zoom in, eu não sei como vai ser a estrutura. Se vai ser privada, se vai ser a Luna usando Bitcoin como lastro, sabe? Qual vai ser a estrutura que vai acontecer? Não sei, assim, sinceramente, para mim isso é mais ruído do que sinal, sinceramente Sim, falando. O que é sim. interessante é que essa é uma tendência, assim, sabe? Se é o Tether, se é algum outro dólar digital da Coinbase, qual dólar digital vai ganhar? Eu diria que não vai ter um claro vencedor. Eu diria que, como não tem nenhum diferencial competitivo entre eles, eles vão ficar, sei lá, vários. Em algum lugar vai adotar um, outro lugar vai adotar outro, e vai depender dos acordos e dos lobbies políticos que rolarem. Mas eu não acho que vai ter um vencedor que leva tudo e centraliza esse mercado, sabe? É, não, acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido isso último que você falou, né? Que vai depender dos lobbies políticos e dos favores das regulações. Porque aqui no Brasil, por uma stablecoin realmente se proliferar, assim, ou ela tem que ser totalmente em cima da rede do Bitcoin, por exemplo, nessa proposta, essa Taro aí. Taro, sei lá como é que fala. Vou falar Taro, Taro, foda-se, Taro. É, e aí o cara usa um Tether ali em cima de maneira descentralizada e tal. É, ou, tipo, o Banco Central do Brasil vai ter que autorizar alguma stablecoin aí, alguma instituição a entrar no país, né? E vai tentar regular isso. Porque stablecoin é um alvo mais fácil de regular, né? Bem mais fácil do que o Bitcoin, por causa da centralização e tal. Então acho que tem essa questão aí, né? Ver quem que vão deixar entrar, fazer dólar aqui no Brasil. Porque esse é um tema que acho que o Banco Central vai querer regular Mas o pesadamente. quanto será que eles conseguem regular? Isso que eu não sei dizer. Será que o fato da rede ser aberta, por exemplo, eles não regularam eu usar a Moon Wallet? O que que acontece se eu consigo usar os dólares na Moon Wallet? É, então, esse é o caso. Esse é o caso que eu acho que não dá pra regular mesmo. Mas aí, tipo, tem que analisar qual é o nível de descentralização que rola nessa estrutura, né? Acho que se for em cima da Taro, aí eu acho que faz sentido. Eu não conheço muito bem a proposta a fundo pra falar, mas acho que faz sentido, né? Porque é impossível impedir alguém de usar a Lightning, então é impossível de alguém usar, de impedir de alguém usar um outro ativo em cima da Lightning. Então, assim, a princípio isso pra mim faz sentido. É, só que eu não sei, cara, é uma coisa a se pensar mesmo, assim. Eu gosto da tese de que o dólar vai engolir todas as outras moedas fiat antes do dólar em si sumir, né? E acho que vai bem em linha com isso aí que você está dizendo, né? A dolarização do mundo pelas essas vias novas aí. É, no fundo é uma questão de velocidade relativa, né? Tipo, beleza, tem taxas de inflação diferentes entre uma e outra, e a taxa de inflação das moedas mais fracas do que o dólar tende a ser maior. Então, por velocidade relativa, só entender de física básica isso, dá para entender que umas moedas fiat vão embora antes das outras. É. Tem a tese também do Jeff Snyder, esse pessoal que fala muito do que eles chamam de shadow banking, né? A tese deles é basicamente que existe um sistema que eles chamam de shadow banking, né? Que traduz para banco, banco das sombras, vamos dizer. Sistema bancário irregular, ou tem um nome em português para isso, não tem? Sistema bancário. Enfim, um sistema Não bancário que não é conheço. oficial, assim. Mas a tese do cara é que uma grande parte do dólar que circula no mundo circula nesse sistema bancário não oficial, onde não tem a regulação do Fed, porque o Fed só consegue regular o que está dentro do próprio território. Então tem um monte de banco que seja paraíso fiscal, mas às vezes nem é paraíso fiscal, pode ser até banco na Europa,
que fornece, que oferece conta corrente em dólares para os clientes e segura ativos em dólar no balanço, contratos em dólar. Só que eles não são regulados pelo Fed. E esse Jeff Snyder, aí ele adora Jeff Snyder e aquele Santiago Capital também. Os caras adoram essa tese de que, na verdade, a grande dinâmica do dólar tá aí. E a importância dele tá aí, né, pro mundo, pra economia global. E é por isso que os caras normalmente eles gostam muito de dólar versus outras moedas, assim. As principais teses deles é que é que não tem dólar suficiente circulando no mundo nesse mercado das sombras e que uma hora as pessoas vão começar, vai faltar dólar, sabe, em relação às outras fiat. Eu entendo essa tese por um lado, porque assim, querendo ou não, negociar com dólar é muito mais. Dá para esconder muito melhor as coisas do que negociar com Bitcoin usando on-chain, né? Tipo, beleza, Taproot e tudo mais vai melhorar a privacidade, a Lightning também, mas o sistema Fiat ele é bem mais facilmente manipulável e muito mais fácil de fazer lavagem de dinheiro e todas essas coisas. É. Então, nesse ponto faz sentido. Por outro lado, aquele carequinha lá, esqueci o nome dele, do Fed, o Cachá, sei lá que cacete, Sei, sei. falando, O cara tem é uma cara dinheiro de louco, né? infinito no Fed. É, um cara meio de louco, assim. É, Cara, tem dinheiro infinito. Qualquer coisa dividido por infinito tende a zero. De novo, é matemática simples, assim. Eles vão sim. continuar imprimindo. É uma questão de... Se eles não imprimirem, eles não têm como pagar a dívida. Eles É, precisam pagar a dívida, senão colapsa o sistema. Então, eles vão sim. imprimir... Tipo, o objetivo dos bancos centrais, dólar, euro, etc., hoje em dia é manter a inflação, sei lá, com um delta de 5, 7% em relação aos juros. Então a inflação está 8, 10%, os juros dá 2, 3%, eles estão felizes. Eles fingem que não estão, mas o objetivo deles é deixar isso por vários anos mesmo, que aí o custo da dívida se torna pagável de novo. O que eles não querem, eles estão tentando andar numa linha tênue e evitar o colapso do sistema, tanto pela hiperinflação quanto por uma recessão muito grande. Então eles estão, no fundo eles não têm saída, né? Eles precisam tentar escolher entre uma solução horrível ou outra solução horrível. Só que se você pensar no ponto de vista dos altos interesses e da autopreservação, faz mais sentido imprimir dinheiro do que encarar uma recessão, porque o Joe Biden não vai querer ter Total, uma total, recessão total. no próprio governo e nem o próximo presidente, o Trump também não quis, sabe? Ah, não, sim, é isso que. Não, com certeza esse é o caminho final, né? Não tem nem o que discutir em relação a isso. Acho que tá claro pra todo mundo, assim, mesmo pra esses caras que gostam da teoria dólar versus as outras moedas, eles sabem que é meio temporário esse processo até o momento em que o Fed vai ter que assumir controle desse outro sistema também e imprimir dinheiro pra ele também. Então, enfim, é uma questão de esperar, né? É uma questão de esperar. Hoje eu tava vendo o título de os bonds lá caíram, os bonds americanos caíram mais ainda. Tá interessante assistir isso aí. O Fed está tentando bancar que eles vão deixar de renovar contratos de compra de ativos, né? Eu acho que é É, 800 bilhões de bonds por mês que eles supostamente não vão comprar. Ou é. 800 milhões? Não, 800 bilhões. Tem que ver se eles bancam, né? Porque assim, falar que vai fazer é uma coisa. Fazer isso o primeiro mês e o mercado sangrar, fazer o segundo mês e o mercado sangrar, eu acredito só vendo, sinceramente. Eu também. Vamos ver, vamos ver. Mas assim, tem um. Eu acho que assim, tem que esperar. Eu acho que esse semestre é capaz deles ainda quererem subir mais 0,5%, mais 1%, até um pouco mais de 1%. Só que assim, a qualquer momento, eu acho que o plano deles é esse, mas a qualquer momento que alguma coisa quebrar, e é provável que quebre, eles voltam atrás, entendeu? Eles fazem a manobrinha e o turn acabou. Não tem como garantir que eles vão seguir esse plano se alguma coisa quebrar, obviamente não. Cara, eu concordo com isso, eu só quero adicionar uma outra coisa. No fundo, eles subirem 2%, 3% que seja nos juros,
ainda não muda nada no racional. Os juros ainda é negativo. Porque a É, inflação está nos isso, 8%. Então, isso. tipo, eu lembro que algum plebe, não lembro quem era, estava comentando, não, porque eu falei que os juros ia subir e o juros subiu. Mas, porra, subiu 0,5%, a inflação está É, 10%. Tipo, isso não subiu de verdade, sabe? Isso sim. direcionalmente não mudou nada, assim, é um ruído, não é um É. sinal. Não, e tem a questão também de subir juros e parar de comprar ativo, né? São duas coisas diferentes. Eles podem até subir os juros, mas subir juros e parar de comprar ativo, aí já me parece um pouco mais difícil. Mas e aí, em relação à conferência, o que que você, qual painel aí, qual palestra que você gostou? Cara, eu gostei muito do anúncio do Adam Beck hoje, que não é nenhuma palestra, nenhuma coisa séria, assim, nem chamou muito atenção, mas Porra, me conta basicamente, aí, eu tive que sair, eu não tava em casa nessa hora, como é que foi? puta, foi do caralho, assim, era o anúncio da Blockstream, né? Não foi o painel, a palestra principal dele, foi um anúncio de 15 minutos, ele basicamente contando que ano passado a Blockstream se alinhou com a Block, né, a antiga Square, e que daí esse é o anúncio que eles estavam fazendo hoje, que esse ano eles também se alinharam com a Tesla para fazer uma mineração off-grid com tudo código aberto e com todos os dados abertos também, dados de emissão, dados de hash rate gerado, de economicidade do projeto, tudo isso rolando junto, significa que eles estão fazendo um projeto transparente para mostrar para o mundo como a mineração é viável e é sustentável. Querem fazer uma mineração baseada em solar e eólica, se eu não me engano. E assim, tem outro detalhe que meio que passa batido, se contar só isso, que é o quê? Porra, é a Tesla. E a Tesla é do Elon Musk. E o Elon Musk acabou de comprar a participação no Twitter também. Vai ficar no conselho diretor junto com Jack Dorsey. Ou seja, tá rolando um puta alinhamento entre o Elon Musk e o Jack Dorsey também. E eles Caraca, que legal, hein, provavelmente meu? se gostam e são brother, assim. E aquela Então coisa, calma, vai ser uma planta de mineração da Tesla? O que que quer dizer ser da não, Tesla? Tesla junto com o Blockstream e com a Block. Eu não sei quem vai Entendi, fazer eles o se quê. juntaram e juntaram capital e cada um fornece uma expertise, sei lá, e aí eles vão fazer A Tesla, um modelo de planta de mineração e provavelmente vão vender a ideia de ser verde, sei lá, né? Porque o Elon Musk gosta dessa ideia, sei lá. a Tesla vai entrar pela Tesla Solar, Tesla Solar. Sei. Então, eu imagino que eles vão ficar nessa parte de gerar energia de uma maneira sem emissão. Mas, não sei, no fundo, o que eu senti é assim, tipo, várias palestras que eu vi hoje, seja essa, seja outra de SG e tudo mais, é que aquela coisa que o Reicher fala, que qualquer ataque do Bitcoin, na verdade, é positivo, é muito verdade. Tipo, a China ataca o Bitcoin e o que acontece? A mineração se descentraliza organicamente e fica mais resiliente. É. Tem esse ataque do Elon Musk, daquele Mr. Wonderful, esqueci o nome do cara, aquele carequinha mais velho, que é amigo do Pompa, esqueci o nome dele, mas o cara lá falando que tem que ter Novogratz? Bitcoin. Não o Novogratz, o outro, que ele fala Ah, um o cara pouco do mais. Tank, Shark Tank. Isso, Shark Tank, esse cara É, qual é o mesmo. nome desse cara? Esse É cara é figura. Kevin alguma coisa, não é? Kevin O O'Leary? Leary, acho, né? É. Então, e é isso, os caras, entre aspas, estão atacando o Bitcoin, falando que precisa ter Bitcoin verde e tudo mais. E aí, o que ano passado era um ponto de ataque ao Bitcoin, esse ano já é um dedo do meio a essas pessoas, sabe? Já mostra Ah, que o Bitcoin é mais verde, o Bitcoin funciona de uma maneira sustentável, o Bitcoin monetiza a energia que não era monetizável e a emissões zero. Você pode usar num vulcão, você pode usar num deserto, você pode usar num lugar com vento. Então, esses ataques, no fundo, sempre fazem a resposta do Bitcoin acontecer mais rápido, sabe? Galvanizam, catalisam a reação do Bitcoin e tornam o Bitcoin mais resiliente. Então, assim, total. quando esse cara deu palestra no, foi o quê? Setembro do ano passado, a conferência do ano passado, falando essas coisas, parecia um grande problema. E o Elon Musk reclamando em, acho que foi maio, junho, parecia um grande problema. 10 meses depois,
é como se esse problema tivesse sido solucionado já, sabe? Tipo, toda Exato. o quanto você não aprendeu sobre energia sustentável, grades energéticas e toda essa questão nos últimos 6 meses, 8 meses? Isso aconteceu com todos os bitcoinheiros. Então, esse foco de ataque, no fundo, melhorou muito a nossa defesa também. E melhorou muito a nossa narrativa e melhorou muito a nossa tese. Tipo, agora esse foco de ataque ESG, no fundo, a gente conseguiu fazer uns cavalos de Troia e hoje em dia o ESG, para qualquer ser pensante, é um argumento a nosso favor, não é mais um argumento contra. E isso é muito interessante. Perfeito, perfeito. Eu lembro que o Elon Musk que ele tweetou, né, no, no, no primeiro pico do ano passado, ele tweetou que algum FUDzinho, né, de que Bitcoin, energia, não sei o quê, e a comunidade inteira meio que se voltou contra ele. E eu acho que foi exatamente esse momento aí, né, que você tá falando, que todo mundo começou, não, agora a gente precisa educar a massa em relação a isso, porque esse é o ponto que tá dando problema, né, que a galera ainda se confunde e tal. Mas é isso mesmo, o Elon Musk, ó, quando foi? Vou até abrir vou até abrir o gráfico aqui do Bitcoin pra saber exatamente, mas acho que foi por volta de abril, né, que ele tweetou, abril, maio. Foi o começo da queda, foi tipo da É, máxima até os 50 e alguma coisa, assim. foi ali, foi abril, maio, entre abril e maio. E agora a gente tá de novo, um ano, 12 meses. Beleza, 12 meses não passa rápido, né? Ainda mais você tem que aguentar esse sobe e desce do preço e tal. Mas passou um ano e agora o Elon Musk entrou no negócio de mineração. Ele foi do maior FUD possível que ele podia fazer, afetou o preço caiu, virou um alarde. Todos os normies compartilhando o que ele falou sobre o Bitcoin e tal, não sei o que. Pra agora ele tá envolvido na mineração do Bitcoin. É, exatamente o que você falou, cara. As coisas vão. É antifrágil, né, o Bitcoin? Aparece um É, FUD e o FUD é mastigado, digerido e depois ele vira nutriente e energia para o Bitcoin. mas é incrível ver na prática esse conceito de antifragilidade acontecendo, né? É um É negócio incrível. que não é nada instintivo, assim. É incrível mesmo. É bonito de ver, né? É um negócio que, puta, sinceramente, só reforça a minha convicção, assim. Quando eu comecei a estudar, eu ficava com muitas dúvidas nos pontos de vista mais teóricos, assim, e é impressionante ver na prática se desenrolando exatamente da maneira que a teoria tinha previsto e não sei, é legal pra caralho, assim, sabe? É um negócio que você pensa, será que esse pessoal tá certo? Será que eles não são meio malucos? Será que não é só bullshit? E aí você vê acontecendo e, cara, é fascinante, assim, É bonito. sinceramente. É um É bonito. negócio que. É bonito demais. E É. a palestrinha do Peter Thiel? Puta, fudida, Essa né? foi boa, hein? Fudida. Caralho. Ele Não, no começou começo. escorregando. No começo fiquei puto ali que ele falou que ele trouxe a palavra proibida pra conferência, né? Mas depois o Não, ele cara chamou mandou o Bitcoin muito. de lento, tá ligado? Como assim, meu É, irmão? meu, vai pra casa. Mas a Mas coisa da gerontocracia é sensacional. maravilhoso. É uma palavra que a gente estava buscando, sabe? Todo mundo É, queria que acontecesse, quer dizer, todo mundo tem essa visão do problema, todo mundo entende, mas não tinha essa palavra precisa para descrever o fenômeno. Ter uma exato. palavra precisa para descrever um fenômeno torna muito mais fácil articular esse fenômeno, né? E você pensar, é isso, a gente vê Nancy Pelosi, a gente vê Joe Biden, a gente vê Lula, a gente vê. Cara, não tem ninguém com menos de 50, 60 anos que saiba de alguma coisa, Não, ou esses caras realmente dominaram as estruturas de poder e a gente é refém deles? exato, exatamente. É isso. Foda, né? Pode ver com todos os líderes. Trump era mais de 70, Joe Biden mais de 70, Pelosi mais de 70, Lula mais de 70. O Bolsonaro tem quase 70. Quem mais? Vai falando aí. Todo É, e mundo o velho. Bolsonaro tem cara de jovem, assim, perto dos outros. Isso que é o bizarro. Se for quase 70, ele tem cara de jovem perto dos outros. Exato. Tipo, Renan Bom, Calheiros, a não tem ninguém presidente. jovem. Presidente lá do Banco Central Europeu, quase 70. Quem mais?
Foda, bicho. Jerome Powell é velho, a Yellen Jerome é Powell. velha, E Ellen? aquela Úrsula é velha, E Ellen tem todo mundo é velho. 75 anos. E ela comanda o Tesouro Americano, que tem um problema gigante de dívida. E ela tem 75 anos e tá lá, não tem problema essa dívida, vamos fazer mais dívida. Não vai ser eu que vou Você pagar pensaria no mesmo. longo prazo? Você pensaria no longo prazo se tivesse mais 20 e poucos anos de vida? É, então, foda, né? Então, é foda deixar o controle da sociedade na mão das pessoas que não são incentivadas a pensarem no longo prazo. É. Mas assim, o problema não é nem ser. O problema não é nem se eles serem mais velhos, o problema é todos eles serem velhos, né? Isso que é o problema. Sem dúvida, não, tipo, veja É, bem, a gente vai, se tudo der certo na nossa vida, a gente vai envelhecer e ficar que nem eles. A exato, questão é é. tipo, dar Exato. as chaves de toda a sociedade para essas pessoas. É, Tipo, exato. envelhecer não é o problema é envelhecer e querer mandar na vida dos jovens. Exato. E eu gostei, cara, que o Peter Thiel fez isso. Aquele mexicano lá, qual é o nome dele? O mexicano que Os fez. Salinas, Salinas também fez isso, de tipo. De revelar quem são os inimigos do Bitcoin, assim, sabe? Eles botaram a cara do pessoal nos slides e não deram pra trás de tipo. Falar, vocês sabem quem são. Não, eles foram lá e nomearam cada um deles. É muito bom. Foi isso, eu achei incrível, assim. Foi um tipo um. Eu não esperava que essa galera fosse lá, sim, apontar botasse o a dedo na cara cara da e. Larry Fink, é Exato, exato. BlackRock, é isso mesmo. É isso. Também não esperava tanta. Que bom, né? Que bom que a gente está nesse estágio de, sei lá, o É, pessoal do Black Pill, do Red Pill fala isso, né? Que um passo para você ser adulto é você falar as palavras pelos nomes reais que elas são. Tipo, você vê perfeito. várias pessoas que são críticas ao Bolsonaro falando aquele que não deve ser nomeado, e o Bozo, tipo, umas coisas assim, É, tipo, vibe Harry Potter, aí você pensa, nossa, que infantilidade, sabe? Tipo, é importante mesmo você dar nome às coisas, sabe? Chama elas pelos nomes real, assim. Tipo, isso tem perfeito. inclusive eu li a Harry Potter, eu lembro dessa discussão já no livro, que a maioria das pessoas não queria falar o nome do Voldemort porque era problema e dava mal e dava ruim, e só o Harry Potter falava a porra do nome Voldemort, porque não falar o nome gerava poder pro cara, gerava esse espaço no imaginário coletivo, É, no é. subconsciente, assim, porra. Exato, exato. É, cara, tá. Eu vi meio que. Eu senti meio que uma mudança. Como posso dizer? Meio que uma mudança cultural, assim, de. Tipo, o Bill Gates, o Warren Buffett e sei lá, mais um desses caras aí, eles são considerados, pelo menos na comunidade enorme, né? No pessoal comum, eles são meio gurus, né? São ídolos e tal. Não, totalmente, O Charlie Munger totalmente. também, né? É, E aí eu vi nessa conferência aí, tipo, existe uma inversão de narrativa por parte dos bitcoinheiros de tornar esses caras. Esses caras não são mais gurus, esses caras não são mais ídolos, esses caras tão ultrapassados, esses caras não têm mais contato com a realidade. Esses caras estão defendendo as próprias bags, né? Os próprios interesses. Eles são contra o acesso à propriedade privada por toda a população mundial. É, essa mudança, essa inversão de narrativa de pegar esses caras que são gurus e ídolos na sociedade normal e botar eles como alguém, pessoas que estão ultrapassadas ou estão sem contato com a realidade, eu achei muito bom, cara. Achei maravilhoso. Teve até um videozinho que eles fizeram, que não foi nem um painel nem nada. Eu acho que eu talvez antecedeu o painel do Gladstein, né, que é o cara muito que fala muito sobre ah, não, a Bitcoin e direitos abertura do humanos, painel né? do Gladstone foi sensacional. Isso, Foi já foi uma abertura, né? frase, Foi uma abertura. foi frase do Charlie Munger, do Warren Buffett, Exato. assim. Então, botou esses caras lá falando bosta e mostrando que eles estão falando bosta e que eles estão sem contato com a realidade. Isso eu achei incrível, Não, cara. tipo, alguém perguntou aqui no chat, ó, o Vixter Niterói, qual a melhor palestra na opinião de vocês? E puta, pra mim essa do Gladstein foi uma foda, assim, foi uma foda mesmo, assim. E assim, nada de novidade pra quem lê os textos do Gladstein, mas
A maioria das pessoas não lê, a maioria das pessoas pensa que o Bitcoin é só especulação e é só pessoas querendo lucros rápidos. E aí a palestra do Gladstein justamente abre com isso, com, cara, ó, se você vive numa democracia, se você tem água encanada, se você não é perseguido pelas suas opiniões, ele fala alguns dados assim, que é tipo, se você tem essas coisas, você está em 13% da população mundial. Os É. outros 87% não vivem nessas características. Então, antes de você falar mal do Bitcoin, checa o seu privilégio financeiro. Tipo, olha da onde você está falando e olha porque o Bitcoin é tão importante para tantas outras pessoas. E aí começa a falar do caso da Palestina, do caso da Nigéria, do caso da imigrante, da fugitiva da Coreia do Norte, sabe? Essa coisa bem, olha o Irado. Bitcoin para todos e não o Bitcoin só para os americanos e os europeus, assim, é fantástico, assim. Ó, uma coisa que o Jameson Lopp tweetou hoje, que eu não sabia. Ele tweetou: hoje eu descobri que 14 países africanos são forçados a manter suas reservas internacionais e mandar pagamentos internacionais através do Banco Central francês. Sim, esse é um texto do Gladstein que fala sobre o colonialismo africano pela França, que nos anos... A história é assim, eles eram colônias africanas francesas, aí quando os nazistas estão em guerra com eles na Segunda Guerra Mundial, os nazistas invadem alguns desses lugares e para manter o controle eles instalam uma moeda deles. A França percebe que isso é extremamente positivo, que é muito mais fácil dominar uma população tendo acesso ao controle monetário e financeiro da economia dessa população, e depois que os nazistas são derrotados, eles simplesmente mantêm esse poder na mão deles. Isso significa que hoje em dia cerca de 180 milhões de africanos, que são de alguns dos países mais pobres da África. E por que são os mais pobres? Porque eles não têm essa independência financeira. O Banco Central francês manda no dinheiro deles. O que já aconteceu desde os anos 50 para cá? Duas vezes, pelo simples motivo de que o Banco Central francês quis, a moeda desses países perdeu 50% do valor. Ou seja, tiveram 2 episódios de halving no poder de compra desses Cacete. países, Tá que porque pariu. uma metrópole externa quis mandar nas colônias. Assim, para e pensa, por que a França é um país tão relevante no mundo? A França é uma bosta de país, é tipo menor que Minas Gerais, assim, tipo um bando de população improdutiva. Por que eles têm tanto espaço no mundo até hoje? É porque eles ainda têm colônia. É basicamente isso, eles ficam pagando de bom moço, mas eles ainda escravizam 180 milhões de habitantes na África. Loucura, cara. É Que loucura. bizarro, tipo, é um negócio que Eu eu não já tinha sabia lido a disso. respeito. Não, eu já tinha lido a respeito, porque o Gladstein tem um texto disso, mas ontem ele chamou uma ativista, acho que é nigeriana, se eu não me engano, que fala mais sobre o tema. E assim, é um grande absurdo, sabe? Essas coisas que todo mundo finge que não sabe, mas que puta que pariu, assim. Eu lembrava que eu tinha estudado nas aulas de história que teve a descolonização depois da Segunda Guerra Mundial e, portanto, esse problema acabou. Não, esse problema só foi escondido. Esse problema só foi jogado para debaixo do tapete. Caralho, que loucura. Não, tanto é que o Jack Dorsey até tweetou que, ó, essa foi a melhor articulação que eu já vi de por que o Bitcoin. E aí ele simplesmente compartilhou Essa um link. introdução? Essa introdução do painel do Essa palestra Gladys? inteira. Ah, Não, palestra inteira. a Palestra palestra inteira. inteira do Gladstone para ele, que o Jack Dorsey ele tem aquela tendência mais centro-esquerda, assim, sabe? Aquele pensamento de bem-estar coletivo, social, assim. Sim, É isso nas declarações dele. Ele não é um libertário, sabe? Ele não é aquele cara mais individualista. Ele compartilha um viés que, sei lá, eu por ter ficado muito tempo na USP compartilho. E é foda isso, porque esse lado social do Bitcoin é pouco explorado e ele é um dos negócios assim que mais vai revolucionar o mundo, sabe? Tirar o poder do efeito Cantillon total. É. é muito legal para esses países mais pobres e fudidos e a gente quase nunca articula as coisas desse ponto de vista. Sim, sim, sim. É. Eu concordo com você. E ele é um cara que faz esse trabalho
Ele é o cara que faz esse trabalho de sempre puxar a argumentação do Bitcoin para esse tema, né? Para esse jeito de moldurar a coisa, né? De tipo, beleza, a gente odeia o Estado e não quer que o Estado mexa no nosso dinheiro. Eu tô 100% a bordo dessa ideia e é isso que mais me move no Bitcoin. Mas também tem o fato de que tem bilhões de pessoas hoje sem acesso à propriedade privada, basicamente, né? Porque não é que elas não têm acesso a banco só também, mas elas também não conseguem ter um pedaço de terra, elas também não conseguem ter um carro, um imóvel, ou sei lá, não conseguem juntar, poupar dinheiro num dinheiro bom. Isso é não ter acesso à propriedade privada, né? É meio que viver mês a mês ali, gastando o que ganha e com a roupa do corpo, né? E eu acho que esse tema é muito, muito relevante, né, cara? Principalmente se você quiser evangelizar uma galera que se preocupa com isso, que pode olhar pro Bitcoin muitas vezes e falar, não, esse negócio aí, especulação, é só pro pessoal que quer ficar rico e porra, gasta muita energia, mas você mostrar pra galera que o Bitcoin na verdade é propriedade privada na maneira mais pura e na maneira mais acessível possível e o quanto isso pode mudar a vida das pessoas, eu acho que é uma narrativa muito poderosa, né? Traz muita gente. Eu acho que a narrativa que deve ser usada em todo mundo que não conhece muito o que é dinheiro e todo mundo que não tem um viés libertário. Porque É, assim, muita é. gente chega no Bitcoin porque já tem essa dor do dinheiro e já estuda um pouco de investimento, já conhece alguma coisa, e aí falar o que é dinheiro pode até fazer sentido. Mas a verdade é que a maioria dos normes não se importa tanto com isso, mas acredita nessas narrativas tipo ESG, bem-estar social, É, cuidar de todo mundo, tomar vacina para salvar o próximo. Tipo, a maioria dos normes acredita em todos esses discursos. é. Então, os textos do Gladstein fazem uma ponte muito boa entre esse tipo de discurso e o Bitcoin. Para mim, assim, é uma ponte. Sei lá, é muito bom ter esse cara na comunidade. Tem uns bitcoinheiros mais um povo tóxico americano que não curte tanto, porque ele estava defendendo a Ucrânia versus a Rússia e etc. E o Bitcoin não era para defender ninguém, é para ser apolítico e não ser nem usado para Sei. doação de guerra, esse tipo de racional. Mas, puta, para mim esse cara é um aliado muito foda, assim. Ter alguém que é ativista de direitos humanos em primeiro lugar e que viu o valor do Bitcoin e está usando o Bitcoin para cuidar e propagar os direitos humanos é um negócio assim, sei lá, o mundo vive num duelo de narrativas o tempo inteiro, né? Ter É, esse cara é. do nosso lado é muito bom, é muito forte. Imagina ter ele contra nós, sabe? Por Total. exemplo, tem uns programas de podcasts que perguntam: se pudesse converter mais uma pessoa no mundo, quem você converteria? Uma resposta que eu acho que é fantástica e que eu nunca vi ninguém dando seria a Greta. Tipo, no fundo, a Greta virar bitcoinheira seria das melhores coisas que podia acontecer com o Bitcoin. Por quê? Mas Porque assim, mas ela eu não, mas você acha realista essa ideia? Porque eu acho ela meio fantoche da galera que o Bitcoin vai contra, entendeu? Então, pra ela virar eu acho que ela bitcoinheira, os fantoches perderam ela. Não sei o que teria que acontecer. Então, sendo bem sincero, a minha leitura sobre ela é cheia de nuances. Assim, para mim, ela é uma criança que tem Asperger e que é ingênua e facilmente manipulável Uhum. e manipulada. E assim, com qualquer outro autista, você não deixaria fazer tudo. Com ela, você deixa. Por quê? E eu acho meio brecha toda essa hiperexposição que ocorre em volta dela e ela nem tem tanta inteligência emocional para entender. Dito tudo isso, cara, é um cenário hipotético, assim, não sei se é realista ou não, mas imagina se a gente consegue converter ela. Tipo, todos os Greta Lovers, esse fã-clube dela, ia ficar meio em choque, mas ia querer pelo menos entender, porra, por que a menina que eu admiro e que, sei lá, cata plástico no mar e atravessa negócio em veleiro e é ativista climática e how dare you, por que até essa mina tá falando de Bitcoin positivamente agora? Caralho, esse pau eu preciso pensar mais a respeito. Eu entendi o que você tá falando, pelo choque, né, que causa, sei lá. Cara, a gente precisa do máximo de arautos possíveis. Quanto mais vozes diferentes, mais
pessoas diferentes a gente vai conseguir trazer. E querendo ou não, primeiro, o Bitcoin é o dinheiro do inimigo, né? Então, tipo, qual mais inimigo hoje em dia do que a galera do SG? Conseguir converter eles é legal pra cacete. Ao mesmo tempo, e isso é um negócio que eu sempre acho engraçado no pensamento da comunidade, que é assim, o Bitcoin ou ganha ou perde, certo? Se o Bitcoin ganha, isso significa que precisa ter uma adoção ampla. Para ter uma adoção ampla, não vai ter a pureza ideológica, vai ter uma difusão dos princípios, vai ter alguns princípios que vão ser mantidos, mas assim, eu acho muita utopia acreditar que 30, 40, 50, 80% do mundo vai virar libertária por conta do Bitcoin. Sabe? Não vai. Sim. Vamos ter socialistas adotando o Bitcoin e, sei lá, querendo ou não, tem cientista que acredita em signo hoje em dia. Eu tenho colegas da pós-graduação que gostavam de zodíaco e estudavam ciência. Tipo, o ser humano tem espaço no cérebro para esquizofrenias, tá ligado? A gente Aham, não aham. força a ser coerente sempre. Não. Não, você tem razão. Eu só não sei se. É que assim, quem controla a Greta, não sei se ia deixar ela virar bitcoinheira, e se ela virasse bitcoinheira, eles iam parar de dar palco pra ela, entendeu? É isso que eu Mas acho que ela ia já teve acontecer. o palco. Tipo, se ela já teve o palco, ela já tem a conta no Twitter, sabe? Tipo, Sim, sim, beleza, pode não tá bom. reforçar o palco. Ela não ia aparecer na CNN, ela não ia aparecer no, sei lá, na Globo, entendeu? Mas ela ia ter o Twitter dela ainda e tal. Não, mas assim, é só um exemplo hipotético Quantos para seguidores falar que. ela tem? Quantos seguidores ela tem? Vamos ver. Não tenho a mínima ideia, eu não sou um deles. Olha lá, olha lá. 5 milhões de seguidores no Twitter. Olha lá, Cacete. 5 milhões de pílulas laranjas sendo distribuídas, tá ligado? Aí com É. certeza muita gente é fanboy dela, todo mundo, muita gente é fã-clube dela mesmo, assim, acha que se a Greta falou, tá certo. Ó, mas respondendo essa pergunta, quem que eu queria a hora de pilar? Eu daria a pílula laranja pro Joe Rogan. E ele tem mais seguidores que a Greta, tem 8,5 milhões. Porra, eu acho que esse cara, eu gosto do Joe Rogan, assim, há 5, 6 anos. Eu não entendo, assim, sinceramente, Como ele ele não não ser chegou lá, né? odiado. Puta, eu já ouvi dizer que o cara que ajuda ele é shitcoiner e, portanto, dá uma bloqueada nessas tentativas. É, Que o cara sei. gosta de NFT, Ethereum, essas Puta caralha que toda. pariu. Porque a única coisa que faz sentido, ele chama o Jordan Peterson, porque ele não chama a porra do Michael Saylor, tá ligado? Tipo, o que que É, falta? é. E aí tem aquela história da dor também, querendo ou não, ele é rico. Ele sendo rico, ele Sim. sente a dor monetária, ele sente a dor do dinheiro ou ele não sabe articular porque ele não sentiu na pele? Você tem razão. Você tem um ponto aí. Mas, puta, sei lá, o Joe Rogan é um cara que eu tô, sei lá, pra mim parece que é uma progressão lógica chegar nele, sabe? Chega nele muito antes de chegar na Greta. Então eu tô pensando em alguém que é do Entendi. outro lado, Mais fora da casinha ainda. fora da casinha pra permitir construir mais pontes, assim, sabe? Tipo, Sei. pode não ser a Greta e pode ser, sei lá, Anitta, tá ligado? Algumas Anitta. pessoas que A têm Anitta uma seria bom. puta plataforma, não precisa ser uma pessoa que a gente gosta e respeita, precisa ser uma Sei. pessoa que a gente não gosta, que a gente não respeita e que muitos normes gostam e respeitam. No fundo, esse é o Podia ter critério. uns atletas, né? Porque nos Estados Unidos já tem vários atletas. Teve até um painel com Aaron Rodgers, Serena Williams e um cara famosão lá também, jogador de futebol americano, o Beckham Jr., Odell Beckham Jr., não sei o nome dele direito. Mas então, qual Mas, atleta hoje em dia faria essa função? Tipo, teria que ser o quê? O Messi? Teria que ser o Cristiano Ronaldo? eu acho que sim. Ou no Brasil também, né? O Neymar, sei lá. Mas Já tem um jogador de cricket também, na verdade, né? por causa Só, da já na Índia. China na Índia tem 1 bilhão de pessoas só por causa de cricket. Podia ser, meu. Mas é curioso isso, né? Porque nos Estados Unidos você vê vários atletas se envolvendo nisso, no UFC, pra caralho. Mas, cara, falta atleta de fora dos Estados Unidos, né? Mesmo o atleta europeu, assim, você não vê muito, né? Essa questão de cultura, né, cara? Querendo ou não, americano é mais independente, europeu é realmente mais estatista mesmo. Os caras É, não têm essa dor e eles confiam que o governo vai resolver. é. Hum. Acho que era com o Mas, Becas, quando o Becas, a gente gravou uma sessão de Roper, ele estava falando essas diferenças culturais entre o europeu e o americano, assim, e por que isso favorece muito o americano na adoção do Bitcoin.
E esse senso de liberdade, de autonomia, é um pensamento americano, não é um pensamento europeu. O europeu não Não. valoriza tanto isso. O europeu valoriza muito mais estabilidade, segurança, um governo forte. Total, total. E sabe que nesse tema, o que eu fico pensando às vezes é que, tipo, graças a Deus que existe os Estados Unidos pra, pra liderar aí em questão de regulação, esse tipo de coisa. Porque lá é o único país que eu vejo que existe uma possibilidade de, por causa desses valores que eles chamam de valores americanos, né, de liberdade, direitos dos indivíduos, essa liberdade do indivíduo para eles é muito forte. E por causa disso que eu acho que existe a possibilidade lá deles fazerem uma regulação inteligente, sabe? Tipo um modelo, um framework de como de regulação de como interagir com o Bitcoin de uma maneira razoável. Porque se não dependesse dos Estados Unidos, a gente tava fudido, velho. Porque na E Europa aí, os cara iam cair matando, no Brasil, o Brasil vai meio que na onda também do país desenvolvido, ia cair matando em cima. Aqui a gente não tem. Que tipo de lobby que a gente tem no Brasil pró-bitcoinheiro? Não existe, cara. Não existe. Tipo, as corretoras, tem as corretoras que fazem lobby, que são tipo as corretoras shitcoinheiras, que querem centralizar tudo na plataforma deles. Então, quanto mais regular o uso do indivíduo para eles, melhor, porque vai ter que passar tudo por eles. Lá nos Estados Unidos é o único lugar que eu vejo, tipo, uma senadora, a Cynthia Lumens, tem alguns outros senadores aí, né? E também tem aquela Coin Center, eu acho, né? Que é meio uma ONG pró-lobby bitcoinheiro. Enfim, é o único lugar que eu vejo realmente uma manifestação civil de se preocupar em regular o Bitcoin de uma maneira que proteja o uso pelo indivíduo, sabe? e sendo até mais específico, graças a Deus os Estados Unidos, o que é uma frase que há, sei lá, 1 ano, 2 anos eu nunca achei que eu ia falar, e mais ainda que eu nunca achei que eu ia falar mesmo. Graças a Deus pelos estados sulistas e pelos republicanos. Porque isso que a gente está, É. isso que você está descrevendo não é os democratas. Os democratas Não, são os mais loucos na pauta do Fórum Econômico Mundial. É só ver o que está acontecendo com Los Angeles, o que aconteceu com Nova York, assim, tipo, é. graças a Deus pelos sulistas e pelos republicanos, principalmente. Graças a Deus pelo Texas, tá ligado? Eu nunca achei que É. eu ia falar. Texas, Flórida e pra não falar que tá tudo no sul, tem o Wyoming também, né? Que é da Cynthia Lumens, é o Wyoming, tem Wyoming. Tennessee também, mas assim, no Mas é super Texas republicano, né? Apesar de não ser no sul, é super republicano o Wyoming. é. E gozado, né? Tipo, eu realmente nunca achei na minha. Tipo, eu sempre tive tendências mais centro-esquerda, eu nunca achei que eu falaria isso na minha vida, mas é isso, essa coisa de entender valores e não arredar pé de valores e se sacrificar por valores e brigar por valores, sabe? Não ter uma abordagem sempre pragmática, é um bagulho muito mais republicano do que democrata, é um negócio que alinha muito com o ethos do Bitcoin, né? É um bagulho legal isso. Total, total. E teve um painel ontem que era o Glenn Greenwald, o Alan Farrington, aquele cara que se candidatou à presidência, o Andrew Yang, e uma outra mulher que se candidatou à presidência também, Joe alguma coisa, Joe Jorgensen, que ela se candidatou à presidência pelo Partido Libertário. E essa mulher que foi candidata à presidência, ela falou que lá em 2000 e quando foi a segunda eleição do Obama, 2008 por aí, né, 2009, sei lá. Ele saiu como contra o casamento gay, como contra a legalização da maconha. E ela meio que falou, tipo, galera, isso só aconteceu, que só tá evoluindo nos Estados Unidos por causa do Partido Libertário, não foi por causa dos democratas, né? Eu achei isso bem interessante. A legalização da maconha nos Estados Unidos foi apesar do governo federal, não foi graças ao Exato, governo exato. federal. Eu tenho família nos Estados Unidos, tenho grande parte da minha família está lá, no Colorado. O Colorado foi um dos primeiros estados a legalizar o uso recreativo da maconha. E lá era assim, você podia consumir, mas ao mesmo tempo, se você tivesse consumido em lugares federais,
você não podia, e mesmo assim o governo federal poderia, a qualquer momento, interditar os negócios, invadir o negócio, roubar a mercadoria do negócio, porque era crime federal, apesar de ser legalizado estadualmente, tá ligado? É um É, negócio que é, partiu do movimento de base nos estados. Não tem nada a ver com o governo federal, assim, num nível macro. sim. É da hora isso. Mas assim, contrastando um pouco com a Europa, na Europa vários países são mais avançados na questão drogas, né? Sei, é complexo. Mas em geral o europeu não tem esse feeling do direito individual e tal, né? Talvez, cara, sei lá. Eu me surpreendi, por exemplo, com o movimento pró-escolha na questão da vacina na França, que teve bastante, né? Apesar de que na França os caras são gado pra caralho, pagam imposto pra caralho, é uma puta abuso, né? Mas eu fiquei impressionado como a galera lá resistiu e falou, não, a escolha, é nosso corpo. Ah, eu sabia que ia ter. Eu estudei num colégio alternativo, né? No colégio Waldorf. E o colégio Waldorf, tipo, que é alemão, mas tem bastante na França também. Tipo, é um lugar que já estava tendo surto de sarampo há, sei lá, 3, 4 anos antes da pandemia por causa disso. Tipo, o Sei, pessoal acha que não, a gente não quer tomar vacina, tudo bem se a gente pegar o sarampo, tudo bem se a gente pegar a Covid, a gente não quer tomar vacina. E sei. isso parece contraintuitivo você pensar em Alemanha e França, mas tem esse movimento lá também. É só que como a gente vê, sei lá, a gente vê uma camada muito superficial de tudo que está acontecendo em outros lugares, né? Então Aham, essa aham. parte mais underground não chega pra gente tão bem, mas pra mim Sim. não foi tanta surpresa assim não, sendo bem sincero. Bom, acho que cada um tem sua percepção, mas acho que essa questão da regulação do Bitcoin, a minha esperança está com os Estados Unidos. Apesar de que, por exemplo, Portugal não tem imposto sobre ganho de capital em relação ao Bitcoin, né? Não, e agora com a Ilha da Madeira, né? Tipo, se tudo É, der errado, a é, gente vai pra Portugal, Ilha da Madeira e tá tudo certo, cara. Lá tem exato. lá é uma ilha no meio do oceano, assim, porra, lá é o lugar que muita gente já pensaria em se aposentar e agora vai ter Bitcoin como moeda, tá ligado? Exato, exato. Quem não quer ir pra El Salvador pode ir pra Madeira. É, é. Mas e aí, o que tem amanhã Eu não vi... Na verdade, hoje, se teve mais alguma hoje que te chamou a atenção, alguma palestra, algum painel? Porque hoje eu não Cara, consegui ver muitos. eu vi logo depois desse painel do Adam Beck anunciando coisas para Blockstream junto com a Tesla, teve um painel muito legal que foi o do se o ESG é um ataque ao Bitcoin. E aí Sei. tinha duas mineradoras listadas em bolsa, o CEO delas, o Marty Bent e um cara que é um filósofo que está começando a aparecer agora, que Uhum. apareceu no What Bitcoin Did com Nick Carter e tudo Sei, mais. sei. Um cara que acredita que mudança climática é uma emergência, é uma crise. Ele Só que acredita ele é que é uma... bitcoinheiro ao mesmo tempo, né? Que é curioso. Exato, exato. Ele é É, um cara que traz nuances à discussão. sei. E assim, unânime, todo mundo acredita que sim, ESG é sim um ataque. Os Mesmo alavancas. esse cara também. Sim, os quatro Que acreditam que bom. é um ataque centralizado para impedir o livre mercado, é um ataque de Larry Fink, BlackRock, que são os maiores alocadores de capital do mundo, e aí eles estão representando quem quando eles estão alocando esse capital? De onde vem esse capital? Dos bancos centrais. Então eles são no fundo o capataz dos bancos centrais, assim, eles Sei. só É, são o intermediário. Parece que termina lá, não termina lá. A nuance que esse cara traz, esse filósofo, é a seguinte: tem essa parte ESG que a gente entende que é um ataque, mas ao mesmo tempo, sei lá, o meu tio, o meu pai, o meu avô que não quer se informar tanto, ele acredita no conceito e ele quer ter um investimento mais responsável. E para essas pessoas em si, faz sentido buscar uma abordagem mais pragmática e menos só utópica, menos só ideológica. Então, assim, pô, essas pessoas querem investir em Bitcoin. Elas não estão investindo porque elas acham que é problemático o Bitcoin
ter uma pegada de emissão grande, etc. Esse cara, em vez de querer lutar só do ponto de vista ideológico, que é o que o Marty Bent quer fazer, por exemplo, quer falar, não, SG é fraude, isso é tudo fraude, a gente vai ganhar de qualquer jeito, a gente não precisa do dinheiro do SG, sei lá, em poucas palavras, tipo pau no cu deles. Esse cara pensa que não, esse cara pensa, não, vamos ser pragmáticos, se tem muito capital querendo alocar e a única preocupação é essa questão do SG, vamos dar uma narrativa bonitinha para eles conseguirem poder alocar esse dinheiro. E aí ele desenvolveu um pensamento que é muito interessante nesse sentido. Por exemplo, não tem empresas hoje em dia que vendem créditos de carbono? Aham. O pensamento dele é vender créditos de hash rate verde. Ou seja, vamos falar que Entendi. você, João Grilo, por algum motivo é o herdeiro de 100% do patrimônio do Michael Saylor, e o Michael Saylor consegue 1% de toda a oferta de Bitcoin no mundo. Para você conseguir segurar esse Bitcoin de uma maneira ecologicamente neutra, sem emissão, o que você precisaria fazer é comprar o equivalente a 1% da hash rate mundial do Bitcoin, comprando mineradoras verdes, sabe? Comprando ação de mineradoras que são sustentáveis, que são ESG. Entendi. Mas não sei, você gostou dessa ideia? Assim, todo o painel foi uma discussão entre você é utópico ou você é pragmático. Então depende do ponto de vista. Se eu tiver com o meu chapéu utópico, eu acho uma puta bullshit. É, Eu então, é isso que eu pensando que sinto. existe muita gente no mundo que não é só utópica e que a gente quer que tenha uma adoção maior, e uma adoção maior, querendo ou não, aumenta o meu poder de compra, o seu poder de compra, o poder de compra de tantos bitcoinheiros que, no fundo, destrava esses bitcoinheiros a fazerem tantas coisas legais, no fundo, trazer dinheiro rápido para o ecossistema aumenta o poder do ecossistema também. Então, eu não sei, assim, no fundo, eu acredito que o Bitcoin é um dinheiro superior e vai ganhar de qualquer forma. A abordagem utópica, ela tende a ser mais lenta, a abordagem pragmática tende a ser mais rápido, na minha visão, porque Sim. você consegue seduzir esse capital em vez de ficar esperando que os donos desse capital morram, e aí a próxima, que é gerontocracia, que a gente estava falando, e aí a próxima geração que herdar esse capital administre ele de uma maneira correta. Ou seja, eu acho que a abordagem pragmática talvez simplifique o processo, mas ao mesmo tempo ela coloca o processo talvez num risco maior de ser capturado por regulamentação. Então, não sei, Ah, não tem uma resposta correta eu aí, teria que sabe? ver esse painel aí pra entender exatamente, tipo, os detalhes do argumento do cara. Mas me parece que, cara, tipo, crédito de carbono é um negócio que faz sentido, é uma buchitagem. Pra mim é uma buchitagem. Pra mim não, Para mim tipo, também. é, então, aí Mas o replicar ponto isso de pro vista Bitcoin, sabe? é que o ponto de vista dele não é assim, qual é a minha opinião, é qual é a narrativa que as pessoas precisam para se sentirem Sei, felizes interiormente e poderem alocar o eu capital. sei, Sabe? sei. É isso, é abordagem pragmática, não é abordagem o que eu acredito, é a abordagem Entendi, o que eu entendi. sei Eu por vou ver esse nome painel, vou ver vai esse comprar a painel. ideia. Entendi. Então, assim, É, eu acho válido. Sinceramente, eu prefiro que exista isso do que não exista isso. E aí, sei. querendo ou não, é voluntário. O fato de ser voluntário significa o quê? Que eu, Leta, você, João Grilo, a gente não é obrigado a seguir. Quem tem essa preocupação, vai lá e coloca 80, 95% do capital em Bitcoin. E aí tá com dor na consciência, põe os últimos 5% numa empresa de mineração verde. E aí você ganhou uma, no fundo é aquela carta de, como era, indulgência, aquela coisa que a Igreja Católica dava para os fiéis para comprar a vaga no céu. No É fundo é isso, isso, é é um vender o papel que não pedaço do vale céu. nada, mas que deixa a consciência tranquila. E aí ter a consciência tranquila tem um valor? Para umas pessoas tem, tá ligado? Então, Sei. É, cara, delicado, não sei. Eu vou ver esse painel, vou ver esse painel, a próxima vez a gente conversa sobre ele de novo, agora com eu com mais informação. não, é uma ideia interessante, é aquela coisa. Muitos bitcoinheiros não vão ser a favor dela. O Marty Band foi vocalmente contra ela. Tipo, Aham. foi bem engraçado o painel, sabe? Tipo, o pessoal
tentando fazer esses argumentos, o Martin Ben, não, isso não faz sentido, me explica o que é uma hash verde. Como assim uma hash verde? Não existe uma hash verde. Hash é uma coisa de um código, isso não é verde ou não. Sim. E é isso, tipo, muitos bitcoinheiros vão rejeitar mesmo, por quê? Porque a gente ainda está no começo da adoção. Isso significa que a gente ainda é muito ideológico. E se a gente quer romper essa barreira e chegar nos outros lugares, eu acredito que não vai ser só via ideológica, tá ligado? Eu acredito que vai ser sim a partir de decisões pragmáticas como essa. Mas você não Então acha eu tô... que por exemplo, eu entendo isso, tipo, o que você tá me falando é, vamos expandir a narrativa, achar narrativas que são sedutoras para outras pessoas também, e não só as pessoas que hoje em dia são bitcoinheiras e que estão muito bem alinhadas com a gente em relação, enfim, em ideias gerais, né? É, só que eu sempre tive a ideia de que, tipo, tá bom, tem essa abordagem, mas querendo ou não, conforme os anos vão passando, você vai vivendo sob o padrão Bitcoin. Só o fato de você estar vivendo sob o padrão Bitcoin e as pessoas verem que a sua vida melhorou por causa disso, é o melhor argumento, entendeu? Eu concordo totalmente, mas aí entra a questão de curto prazo, longo prazo e o Sei. que precisa acontecer na transição. Tipo, a pessoa que quer viver no padrão. Por exemplo, o que eu acredito que vai acontecer com algumas pessoas ou várias pessoas? Elas, talvez algumas pessoas deixavam de aplicar no Bitcoin por essa preocupação ambiental. Aí elas passem a ser autorizadas pelo migué que seja essa narrativa, porque eu considero um migué, Aham. agora ela se sentiu autorizada. Aí ela começou a investir no Bitcoin. Isso vai fazer ela perceber quanto o resto é bullshit. Vai, sabe, no fundo vai ser, sabe, colocar o pezinho na água e sentir a temperatura. Sei. Tipo, tem pessoas que não mergulham direto, tem pessoas que precisam ir testando. E, sei lá, pessoas diferentes têm amarras diferentes. Então, eu acho que é um degradê, sabe? Eu acho que é um processo. Eu acho que as pessoas, eu acho que várias pessoas que teriam a resistência com Bitcoin por questões do FUD ambiental podem sim usar isso como uma desculpa para agora não precisar se preocupar com Bitcoin por conta do FUD ambiental e, portanto, começar a investir no Bitcoin. Ao começar a investir no Bitcoin, essa pessoa vai estudar mais, vai se informar mais, talvez ela perceba que ela estava sendo enganada, talvez ela Sei. não perceba, e no fundo tanto faz, assim, tipo, se ela estiver investindo dessa maneira que esse cara propõe, vamos falar 95% Bitcoin, 5% empresa de mineração. Porra, ela tá fortalecendo a rede também, sabe? Isso não é negativo, Sim. sabe? Tipo, não tem, tipo, não é uma abordagem ideológica, mas não tem uma externalidade negativa nesse pensamento, na minha opinião. Pelo menos eu não vi. Sabe, tipo, Sim. É. o pior cenário possível é que a pessoa não é 100% Bitcoin, ela é 90% Bitcoin, 10% empresa de mineração. Que muitos bitcoinheiros também já fazem, tá ligado? Então tá tudo certo. Não, eu entendo seu ponto. Eu tenho dificuldade de aceitar vender buchitagem, mesmo que seja só uma porta de entrada pra realidade, Não, sabe? eu não jamais, calma lá, eu jamais vou vender isso eu mesmo. Não, eu Sim, concordo, sim. assim, eu prefiro a abordagem ideológica. Eu só, quando eu tô pensando numa análise, eu penso o meu ponto de vista e tento isolar o meu, assim, tipo, sabe, tem o que eu, Leta, penso e o que eu, Leta, faria. Eu não faria assim, Aham, mas eu aham. entendo que outras pessoas fariam assim e que isso vai tornar mais fácil para elas. Daí, pragmaticamente, eu prefiro o quê? Que essas pessoas consigam entrar no Bitcoin ou que essas pessoas se ferrem com o que está acontecendo agora? Entendi, entendi. É Sabe? um É uma motivo decisão nobre no pragmática final das mesmo, contas. não é ideológica. Sim. Ai, ai. Boa. E aí, tá animado pra amanhã? Vai acompanhar tudo? Puta, eu confesso que para mim a conferência tinha quarta, quinta e sexta. Eu nem sei o que tem amanhã. Ó, o Void aqui tá Vamos ver. colocando que é só show e feira. Eu não sei se tem palestra. Ah, eu achei. Vamos ver. Vou procurar aqui. Vamos ver a Que eu agenda. saiba, ó, tipo, aquele coletivo que o Jaraguá organizou, eu ajudei ele a tocar, que tiveram os plebes fazendo resumo
palestras e tudo mais, a gente tinha compromisso quarta, quinta e sexta. Amanhã a Sei. gente vai terminar de produzir conteúdo que ficou para trás esses dias, mas É, não, tem razão. nada Eu programado para amanhã. sou DJ. DJ. Então, É, não. tem outras coisas também além de DJ. Tem uns rappers. Ó, tem Steve Cara, Aoki, cara, que bom, senão eu ia Deadmau ficar maluco, sinceramente. Tipo, muito trampo esses últimos 3 dias. e tem um comediante também. É, só show, é verdade. Acabou. Hoje eu precisava ver mais coisas, eu não consegui ver tantas. Pô, mas legal, bacana. Cara, tem tanta coisa que eu não vi que eu quero ver, porque essa história aí da gente fazer a cobertura que a gente resolveu fazer, no fundo, assim, fazer a cobertura é ver uma palestra de 15, 20 minutos em 40 minutos, que você vai pausando para anotar, para voltar, para pegar direito o negócio, e aí você passa mais uma hora gravando, editando, etc. Então você perdeu mais 3 ou 4 palestras. Então, assim, Sei. eu queria muito ver a palestra do Jordan Peterson. Eu não vi. Eu queria ver a Boa. palestra do Greenwald. Eu não vi. Sabe, eu queria ver as duas palestras a dos bilionários e a outra do Salinas. Eu não vi. Então, assim, esse fim de semana eu vou ver muitas coisas ainda também, porque eu fiquei ocupado nesse bastidor de fazer, sei lá, no fundo uma. É engraçado falar isso, mas sei lá, se cobertura narrativa, sei lá, no fundo foi um coletivo de plebes querendo passar informação, tá ligado? Boa. Falar que Pô, que legal. cobertura parece meio pretencioso, assim, mas. Boa, entrem lá, quem estiver ouvindo. Explica Bitcoin no canal no YouTube. Essa cobertura tá no Spotify também, tá nas plataformas de áudio. Tá em todas as plataformas que a gente lança podcast. O que a gente está publicando é o MP3 como podcast, daí o MP3 com mais umas imagenzinhas print screen das palestras como vídeo no YouTube, assim. E tipo, sei lá, deve ter. Eu acho que vai ter 20 e poucas, assim, publicadas no final. Caralho, maravilha. É, Acompanhem lá, não. galera. E assim, tudo começou com o Jaraguá mandando uma mensagem despretensiosa. Pô, eu tava a fim de fazer isso. O que que você acha? Você acha uma boa ideia? E aí, assim, eu confesso que eu até fiquei com preguiça. Pensei, puta, será? Mó trampo. E aí, não, beleza, vamos comprar ideia. Uma boa ideia vai ser legal. E do nada o negócio, 3 dias depois, já começou a conferência e já ganhou uma dimensão, assim, muito maior do que jamais teríamos pensado que tomaria, tá ligado? Puta Pô, que negócio incrível. legal, assim. Que incrível, cara. Incrível. E aí, bom, então agora tem umas palestras aí que nem eu nem você vimos. A gente vê e bate papo semana que vem. E deixa eu te perguntar você uma coisa antes. Diga. Qual anúncio, qual coisa assim te chamou mais atenção? Porque eu estava tão imerso que no fundo eu vi tudo mais ou menos por igual e tudo meio de passagem, assim, sabe? Tava muito dentro de tudo. Você que, sei lá, estava trabalhando na vida normal e não estava acompanhando tudo tão de perto. O que te chamou mais atenção? Cara, olha, eu acho que a que eu mais vibrei, assim, a que eu mais acompanhei 100% e fiquei vibrando foi a do Peter Thiel. Apesar da cagadinha que ele falou no começo. Eu achei incrível. Não, É, ESG é igual a PCC, velho. Ele fala Isso foi isso maravilhoso. Puta que pariu. maravilhoso, assim. E cara, o negócio que eu achei muito da hora foi que na transmissão ao vivo, entre palestras, entre painéis, eles tinham meio que uma mesinha que parecia a mesinha, sei lá, do Sport Center da ESPN, sabe? Sim, eu Que acompanhei, eu tinha sempre acompanhei. 4 pessoas e ia variando as pessoas que estavam lá. E, porra, esses bate-papinhos assim entre palestras eu achei incrível também. Eu curti pra caralho acompanhar. É. Puta, o Void tá comentando aqui que foi a do Jack Bowlers, que foi aqui a palestra que marcou ele. Então, deixa eu recomendar para todo mundo que viu a palestra do Jack Bowlers e entendeu, mas entendeu mais ou menos, não entendeu tudo. O Teixeira Rodel fez um texto, tipo, na madrugada, assim, lançou. O anúncio foi ontem à noite. Ele, hoje de manhã, já me passou um texto falando: cara, eu tive insônia, eu tava pensando, não conseguia parar de pensar. Escrevi aqui minha visão do que aconteceu ontem. E assim, ficou um texto bom pra caralho, assim. Então, recomendo todo mundo que estiver escutando aqui. Depois procura lá no Medium do Explica Bitcoin ou no explicabitcoin.com.br
o texto mais recente, que é o que significa o anúncio da Strike, que é Da uma hora. tradução, assim, para quem não entendeu direitinho o que significa, toda a dimensão e toda a profundidade do significado desse anúncio da Strike, assim, porque, sei lá, porque assim, de verdade, não, sei lá, ano passado eu tava chorando de emoção vendo o anúncio de El Salvador. Esse ano quase deu uma sensação de anticlímax comparado ao ano passado. Mas isso é essa questão que a gente começou falando do poder da narrativa versus a realidade. E a realidade desse anúncio de ontem, assim, é cabuloso e a gente só ainda, em média, não entendeu para entender o tamanho disso, assim. O É, não, Jaraguá é um cara que total. entendeu, por exemplo, conversando com o Jaraguá no Telegram, ele falou: cara, ontem foi um dia que eu estava muito emocionado, muito feliz, vendo tudo que a gente luta para construir, que a gente acredita finalmente acontecendo. E puta, É isso é incrível, mano. verdade. É porque, cara, tem vários dessas redes nos Estados Unidos de conveniência ou de alimentação também. Essas redes que vende sanduíche, vende salada, ou que você entra e compra uma água, compra um salgadinho, sei lá. E todas elas usam esse sisteminha de tipo checkout que deve estar concentrado em, sei lá, 3 empresas nos Estados Unidos inteiro, né? É, a Então, Visa e a Mastercard, né? Tem não, mais uma não, outra. não, não do pagamento em si, mas do ponto de venda, entendeu? Daquele Ah, tá, tá. tabletzinho ali que processa os produtos e o valor e tal, e aí depois para pagar, beleza. Na hora que vai pagar, paga o cartão, é a Visa e a Master. Mas o ponto de venda ali deve ser super concentrado esse mercado, porque tem um padrãozinho, né? Segue um padrão esses pontos de venda. Então, ele fazer uma parceria com um desses gigantes aí, cara, sei lá, é bizarro. Se pensar que daqui uns anos você vai entrar em qualquer lugar lá pra comer, comprar um almoço numa dessas redes lá nos Estados Unidos e conseguir pagar com satoshis da própria carteira, é realmente de estourar a cabeça. Cara, mas pensa mais do que isso. Pensa que a rede Fiat, ou como o Mahler chama, a rede Boomer, né? A rede Boomer de WhatsApp, tipo, essa rede cobra 3%. A rede Bitcoin é praticamente de graça. O que significa isso? Significa que o McDonald's, o Walmart e todas essas outras varejistas, eles vão correr e procurar a strike, e não o oposto. Né? Sabe? É um negócio inevitável. É aquela história do Bitcoin. É tipo, todos os players dentro do Bitcoin estão cuidando do próprio interesse. E isso que faz o interesse coletivo ficar tão forte. Não tem nenhum ator no ecossistema que não é auto-interessado em primeiro lugar. Sabe? É interesse do McDonald's integrar com a Lightning. É interesse do Walmart integrar com a Lightning. Por quê? Porque eles vão economizar 3% de toda a transação. Porra, isso é pra É, caralho. é, exato. Boa! Boa, valeu, Leta, cara. Acho que tem que correr aqui pra buscar, pra ajudar aqui a senhora. Mas obrigado, cara. Fiquei bem feliz com essa live aí. Entrou uma galerinha, fiquei, pô, animado. Esse papo semanal é muito gostoso. Vamos continuar fazendo. Vamos evoluir aspectos técnicos aqui da live. Quem sabe vamos pro YouTube semana que vem. Ah, logística. Logística é aquela coisa. O primeiro você chama de piloto e tá tudo certo. Boa. Cara, ouvintes aí, confiram o trabalho do Explica Bitcoin lá, da cobertura da conferência. Vamos aí essa semana ver os painéis e palestras que a gente não teve oportunidade de ver esses últimos dias. E semana que vem estamos de volta aí, também com as notícias que acontecerem durante a semana. E só uma última coisa. Se tanto você, João Grilo, ou como quem estiver escutando, assistir qualquer painel que ache interessante que a gente não tenha coberto, sinta-se à vontade de fazer também, cara. É só anotar no papel os highlights, tirar 3 ou 5 print screens e transformar isso num vídeo comentando, assim, tipo, no fundo é um negócio descentralizado e horizontal feito por plebes. Então, acho que quem está escutando esse podcast está qualificado para fazer e você também, João. Tipo, sinta-se à vontade, assim, tipo, querendo colaborar,
a gente aceita, Boa, assim, a tamo junto. gente é coração de mãe. Boa. Valeu, galera. Mandem feedback aí de dia e horário. A gente gosta desse dia e horário, mas também se o pessoal achar que tem algum outro momento melhor, só mandar lá, mandem no Twitch. Também tô lá no Discord do Miguel Medeiros. Vocês me acham lá. E que mais? Acho que é isso, né? Por favor, engajem aí com essa live, vamos continuar fazendo e espero que vocês gostem. É. Bom, um abraço aí. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Falou! Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.